A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. No nosso vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre os níveis de compreensão na leitura. É isso mesmo, eu quero te perguntar qual o seu nível de leitura. Eu acho que vocês já me ouviram aqui falar sobre nível de leitura. E alguém pode ficar em dúvida, o que é que ele quer dizer sobre nível de leitura? Quer dizer que alguém tem um nível superior ao outro, não é? Não, gente, eu não quero falar sobre que alguém sabe ler mais do que o outro, né? Alguém tem um nível de leitura superior ao outro, não é isso que eu quero repassar para vocês. Mas eu gostaria de explicar para vocês que existem níveis diferentes de leitura. E que é importante você identificar qual é o seu nível, tá bom? E não ficar procurando saber qual é o nível dos outros. Então, quando você entende qual é o seu nível de leitura, você procura se aperfeiçoar mais, você procura se policiar, você procura corrigir as suas falhas ou seus erros naquele nível, melhorar e evoluir sim, mudar de nível. Você não é para permanecer no mesmo nível a vida toda. Então é interessante você ter pleno domínio de todos os níveis da leitura e fazer essa transição sempre que necessário. E vocês vão ver que esses níveis, eles são algo natural, né? São coisas naturais que cada um de nós temos e exercemos de forma muito natural e de forma muito simples. Esse é o Papo Cristão Literário de hoje e eu espero que vocês gostem, tá? Depois da vinheta, a gente começa! Então, gente, que níveis são esses de que eu falei aqui para vocês, né? Primeiro, existe um nível literal. Segundo, existe um nível de interpretação e o nível crítico. São três níveis de compreensão que nós exercemos quando fazemos a leitura, quando realizamos a leitura. E em algum deles, você e eu nos encontramos. Vou repetir para você. Existem três níveis de leitura. Existe a leitura literal, a leitura interpretativa e a leitura crítica. Em qualquer um desses níveis, nós nos encontramos. Eu e vocês estamos em algum desses níveis, tá bom? E como eu disse para vocês, não é que um seja maior ou melhor do que o outro, não é? Mas são níveis diferentes e que é interessante nós conhecermos para que possamos identificar qual é o nosso nível de leitura, em que nível de leitura eu estou. Será que é necessário eu me aprimorar neste nível um pouco mais? Ou será que é necessário eu evoluir, né? E quando eu uso a expressão evoluir, né, estou falando de superioridade, né? Geralmente a ideia de evolução é sair de um estágio inferior para um superior, né? Então vou trocar, né? É necessário eu mudar, eu trocar de nível, ok? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui, estou aqui como sempre com uma colinha na mão, nós temos aqui para a gente entender direitinho os níveis de leitura, né? Quais são eles, quais são suas características e o comportamento do leitor em cada um desses níveis. Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai tentar nos identificar dentro desses níveis, tudo bem? Nível literal. Esse é o primeiro nível que todo leitor vai ter que passar por ele. Muitos estão nele há muito tempo, há tempo demais, por sinal, né? Mas é o nível básico que todos nós temos que passar por ele ou começar a partir dele. O nível de leitura que eu estou me referindo é um nível literal. E quais são as características deste nível? A pessoa que se encontra no nível de leitura literal, a característica principal é a localização e reprodução das informações
explícitas do texto. E como se dá no comportamento do leitor? Como é que ele se comporta, como é que ele age quando ele se encontra nesse nível? Ele se comporta da seguinte forma: na descoberta das relações coesivas dos textos, análises das relações lógicas, causa e efeito, sequência temporal, observação da estrutura e dos diversos gêneros textuais, identificação de ideias principais e de apoio. Então, o leitor que está no nível de leitura literal, ele vai conseguir, através daquela leitura que ele realizar, entender, né, que por que isso aconteceu? Porque outra coisa provocou aquele acontecimento, né? Ele consegue ele consegue captar, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Ele consegue absorver essas ideias primárias do texto, não é? Por exemplo, Joãozinho, né? Joãozinho desobedeceu a mãe dele, caiu, né? E machucou o joelho, né? Se você pergunta ao leitor, né, por que Joãozinho caiu, porque ele vai saber dizer, porque ele desobedeceu a mãe dele. Ou se você perguntar por que ele machucou o joelho, é porque ele caiu. Então essa relação de causa e efeito, ele consegue identificar no texto, ele consegue muito bem identificar quando ele está lendo um poema, quando ele está lendo uma prosa, quando ele consegue já fazer a identificação do texto que ele está lendo, ele consegue, aliás, diferenciar, fazer a diferenciação de diversos textos, se ele está lendo uma tirinha, um quadrinho, se ele está lendo ali um texto didático, então uma receita, ele consegue já identificar isso tudo a partir do texto. Então ele consegue fazer essa leitura no nível literal, no nível tudo aquilo que está explícita no texto, tá bom? Todas as informações, né, com relação aos acontecimentos, com relação tudo aquilo que o texto expõe ali, de imediato ele consegue pegar, ele consegue, não é? Fulano de tal mora numa casa amarela. Qual é a cor da casa? É amarela. Pô, de onde foi que ele extraiu essa informação? Do texto. Eu li aqui, professora, né? É amarela a cor da casa, que está dizendo que é amarela, não é? Então é fácil, né, a gente identificar esse tipo de comportamento por parte do leitor. E muitas das vezes é nesse estágio que muitas pessoas estão, né? Pararam no tempo, porque esse estágio não é o estágio ideal, não é o ideal, mas todos nós passamos por ele, começamos a partir dele. É necessário, né, sabermos fazer esta leitura nesse nível, no nível literal, onde todas as informações que estão explícitas no texto são facilmente absorvidas pelo leitor ou identificadas pelo mesmo através da decodificação do texto ou das palavras, ok? Este é o primeiro nível, nível literal. E qual é o segundo nível? É o nível de interpretação, é o nível interpretativo, é a leitura interpretativa, que nós observamos que a grande maioria dos jovens que já estão no ensino médio não conseguem desenvolver essa habilidade ou capacidade de interpretação de texto, sofrem muito. Muita gente é reprovada no Enem, muita gente é reprovada em vestibular porque não consegue desenvolver a capacidade de interpretar textos. Até tem a capacidade, mas ela não é treinada, ela não possui, né, esse nível de leitura, ele não aperfeiçoou esse nível e infelizmente sofre, né? Vai fazer um concurso, vai fazer uma redação, não consegue interpretar o enunciado da questão. Mas permitam-me aqui trazer-lhes mais
de forma mais concreta, né, ou de forma mais clara, as características e o comportamento do leitor que está neste nível de leitura, a leitura interpretativa. Então, quais são as características? É a reconstrução das informações implícitas das intenções comunicativas do autor. Comportamento do leitor é a detecção das relações de coerência do sentido do texto, tá? Coerência do sentido do texto, fornecido por elementos lógicos, semânticos, cognitivos. O leitor deverá tirar conclusões, antecipar resultados, fazer generalizações. Então, esse tipo de comportamento o leitor só consegue assumir quando ele desenvolve melhor este nível de leitura, que é a leitura interpretativa. Ele tem a capacidade de fazer conclusões, extrair conclusões, né, a partir da leitura que ele faz. Ele consegue deduzir e ele consegue descobrir a intenção do autor por trás de determinada ação do personagem ou da personagem, ou mesmo a intenção do autor através de palavras ou de verbetes até um tanto desconhecidos ou incomuns, tá? Mas ele já consegue ali tirar uma sacada ali. Rapaz, esse autor tem olha só que coisa interessante, eu não tinha observado, nunca tinha pensado nisso, e esse autor conseguiu trazer luz a este ponto. Bom, ele só consegue se expressar dessa forma e chegar a este ponto se ele se desenvolver bem neste nível de leitura, que é a leitura interpretativa, ok? Graças a Deus, muita gente tem se desenvolvido, muita gente tem conquistado, né, esse nível, tem chegado a este nível de leitura, muita gente mesmo nos últimos tempos, mas uma grande parte tem vacilado, uma grande parte, principalmente da juventude, está perdendo até essa capacidade, né, de fazer uma leitura interpretativa. E aí você me pergunta, por que você está dizendo isso, Cristão Literário? Porque as pessoas têm tido preguiça de ler, né? Essa capacidade de fazer uma leitura interpretativa, esse nível de leitura interpretativa, você só vai conseguir alcançar esse nível se você exercer a prática ou a atividade da leitura. Se você não ler, você vai ficar parado no tempo na leitura literal. Então nós temos que avançar, né? Nós temos que trocar de nível, sair do nível literal para um nível interpretativo. E não é que você nunca mais vai deixar de ler de forma literal, não. Você tanto vai conseguir ler de forma literal como de forma interpretativa. Por isso que eu troquei aqui a expressão evoluir por transitar, né? Por trocar de nível, porque você consegue fazer os dois tipos de leitura. Você não esquece a leitura literal, você vai continuar fazendo a leitura literal, que é tirar tudo aquilo que está explícito, não é? Pelo contrário, às vezes a leitura literal se torna até banal para a pessoa, né? Porque ela já está tão exercitada com a leitura interpretativa que a leitura literal é coisa simples para ela, algo muito fácil de ela fazer, tá bom? E eu vou então para o terceiro e último nível de leitura, que é a leitura crítica. Leitura crítica. E quais são as características de uma leitura crítica? É o estágio mais avançado de compreensão, tá, gente? De você compreender o texto. Necessário que se domine as habilidades de compreensão literal e interpretativa. Então, como eu disse para vocês, eu troquei a expressão evoluir por transitar, porque você vai transitando de um estágio para o outro, da literal para a interpretativa e da interpretativa para a crítica. Entenda que a gente não pode parar no nível interpretativo, por melhor que ele seja, mas nós temos que avançar para um nível crítico, tá bom? Nós temos que dominar o nível crítico da leitura. Para tanto, é necessário ter dominado a leitura literal e a interpretativa. E como se comporta o leitor neste nível? O leitor fará julgamento sobre a qualidade, valor
e validade do conteúdo que está lendo, identificar o ponto de vista e o propósito do autor, distinguir fato de opinião e por aí vai, entre outras características. Geralmente os booktubers, né, os leitores aqui do YouTube, né, que possuem canal ou canais aqui na plataforma, são pessoas que já estão num nível de leitura crítica, né? Alguns têm um nível de leitura crítica mais acurada, né? Um nível de leitura mais acurada, outros têm um nível de leitura crítica mais inicial, mas geralmente os booktubers eles têm um nível de leitura já um nível crítico, né? E eles têm essa capacidade de desenvolver um ponto de vista, né? Conseguem muito bem descobrir o propósito do autor, e isso só se consegue ou só se alcança através do exercício de leitura e de muita leitura, ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido tudo bem direitinho que eu quis passar para vocês. 3 níveis de leitura eu falei aqui hoje neste vídeo: leitura literal, interpretativa e crítica. Em qual nível você se encontra hoje? Será que está precisando evoluir, ou melhor, transitar, né, de passar de nível? Ou será que você parou no tempo? Será que você precisa se aprimorar nesse nível que você está primeiro para depois ir para um outro nível? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma falando sobre os níveis de leitura. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida. Gostou mesmo do vídeo? Deixa o like, por favor. O seu like é muito importante. E se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos. Até lá, querendo Deus, em nome de Jesus.